Gabriel Galípolo vai comandar o Banco Central a partir de 2025. O economista foi sabatinado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e foi aprovado por unanimidade. Depois, a indicação seguiu para o plenário do Senado e ele foi aprovado por 66 votos a 5. O atual diretor de política monetária vai assumir o Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto a partir de janeiro e por 4 anos. Para entender como o mercado financeiro reagiu a essa notícia, a gente faz conexão com o economista Ricardo Buzo. Boa tarde, Ricardo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Historicamente, nenhum indicado foi reprovado, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o Galípolo tem um bom diálogo também com o mercado financeiro. Qual é a sua avaliação? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Historicamente, não são reprovados mesmo, né? Mas foi uma margem muito folgada, não trouxe surpresa nenhuma, tanto a indicação quanto a confirmação, né? Ele passou por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos e também teve um placar muito favorável, 66 votos favoráveis, no plenário do Senado. Então, não devemos ter grandes surpresas, ele consegue dialogar com todos os setores, todos os pontos de vista, ele é professor, foi presidente de banco, tem bom contato, bom diálogo com o executivo e costurou muito bem com todos os espectros políticos. Aí tem se saído um articulador de primeira, então não tem surpresa nenhuma e devemos seguir, claro, com os desafios que o Banco Central tem, que não são pequenos, mas não devem se alterar a menos no curto prazo, curto e médio prazos. Um deles, com certeza, é a Selic, a nossa taxa básica de juros, que é por ela que todo o resto se baseia, né? Sim, tão polêmica a Selic, né? O grande problema é que nós temos uma meta de inflação a cumprir, estamos próximos da margem de tolerância, que é 3% o centro da meta, podendo chegar a 4,5%. Em 12 meses acabou de sair o IPCA, que já está em 4,42%, muito próximo da margem, né, da tolerância, e o Banco Central, como autoridade monetária, guardião dessas metas de inflação, ele precisa agir. E a economia brasileira, ela tem uma forte dependência de crédito. E aí nós temos, quando tem uma inflação por demanda, o remédio dela, muitas vezes a taxa de juros, tem um efeito colateral muito indesejado, que é o de esfriar a economia, né? De esfriar a atividade, o ritmo econômico, e isso é indesejado. Mas é um remédio, por vezes, necessário para não flertar com aquela onda inflacionária que nós vivemos aí nas décadas de 80, 90, a hiperinflação, que ninguém quer que volte, né? Exatamente. Agora tem mais informação chegando sobre o IPCA, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que aponta que os preços subiram 0,44% agora em setembro. O índice é considerado a inflação oficial do país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O grupo Habitação, com aumento da energia elétrica, com mudança para a bandeira 2 na tarifa, foi o que influenciou mais nessa alta de preços. E o grupo Alimentação também contribuiu com a aceleração dos preços dos alimentos e bebidas. Ou seja, a gente sabe que são muitos os desafios do Galípolo na presidência do Banco Central, inclusive o controle dessa inflação, não é? Sim, são dois fatores, né, dois grupos que tiveram um susto aí por conta desse estresse hídrico, dessa seca que estamos atravessando e com o problema adicional de que a energia elétrica tem um impacto numa cadeia toda. Então, isso é um problema a mais. Mas, ainda assim, esse 0,44 veio ligeiramente abaixo do que o mercado esperava. Então, tem algumas notícias boas quando a gente olha alguns indicadores chamados qualitativos da inflação, mas também tem a notícia aí de capa que chegou a 4,42% no acumulado em 12 meses. Então, estamos já... Essa é a leitura de setembro, ainda temos esse problema de seca respondendo nas próximas leituras, e dezembro, que é quando faz o corte atual da meta de inflação, que muda a partir de 2025, já está aí. Então, essa é a grande preocupação do Banco Central e de um mercado que já está enxergando os próximos passos do Banco Central e contando que o novo presidente, agora já confirmado, não vai mudar essa visão técnica, a expectativa do mercado.
E quando a gente fala em mercado, a gente não pode olhar só para a gente, não é, Ricardo? Porque quando se fala em economia, está tudo conectado, ou seja, o que acontece com outros países também pode impactar aqui no Brasil. Exato. Por exemplo, nós estamos vendo agora dólar em alta, bolsa em queda, e isso alguns queriam especular, certo, por conta da indicação do Galípolo, e não é que a indicação foi bem vista. Só que nós temos uma expectativa em torno da China, esperava-se que a China, por exemplo, ia lançar medidas de estímulo para a sua economia e acabou não acontecendo. Isso frustrou bastante, porque o Brasil é um dos grandes beneficiados, principalmente na exportação de minérios, que quando a China resolve crescer, ela demanda tudo de todos. Os grandes exportadores de commodities se beneficiam. Então, foi muito mais um acontecimento externo do que a própria indicação. Está tudo interligado, não depende só de nós realmente. Pois é, Ricardo, e claro que a gente vai sempre estar acompanhando e traduzindo aqui no Conexão, porque eu falo, tudo acaba se refletindo no bolso do consumidor, ou seja, de cada um de nós. A economia faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Então, muito obrigada pela análise, é sempre bom contar com você aqui. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigado.